Olá, queridos alunos, hoje eu trago aqui um vídeo que foi pedido, né, por um seguidor, que sobre, o assunto é sobre o A9G. Esse A9G, ele é um modem GPRS que já tem embutido um GPS. Então é muito bom, porque são duas coisas que você obviamente precisa juntas, né? E antigamente eu acho que ele era um pouco mais caro, mas eu vi que esse cara abaixou de preço, né? E abaixou bem, então achei interessante. E como a gente gosta, né, de usar o LoRa ESP32, então já coloquei no LoRa porque ele tem o displayzinho e obviamente porque também existe um recurso, né? Se você está fazendo um rastreador, se você tem esse recurso aí, você consegue do LoRa, você consegue por triangulação encontrar o veículo, por exemplo, um veículo roubado, por triangulação você consegue localizar o veículo, né? Ou o objeto que você está rastreando. Então, além de tudo, o LoRa tem essa vantagem. E a intenção dessa aula, gente, é apresentar o exemplo de utilização do GPRS com o GPS, o A9G, e a comunicação, né, com o ESP32 LoRa, utilizando a serial, a UART, tá certo? Então é esse nosso vídeo aqui. Bom, agora assiste a demonstração dele funcionando aí, ó. Pessoal, aqui é a montagem, né? Aí, como vocês podem ver, eu coloquei bateria lítio aqui com regulador de tensão para poder alimentar pela USB tanto o módulo A9 quanto o ESP32 LoRa, né? Então aqui vocês podem ver a anteninha do GPS, né? Aqui ligado no ESP32 por TX-RX, a varredura do displayzinho, como vocês podem ver aqui, impede a gente de ver, né? Porque a câmera é muito rápida. Então, mas aqui vocês podem notar a montagem, tá? Bastante simples, bem fácil de fazer, tá certo? Note que tem o Terra como referência, né? Tá o Terra aqui como referência e o nosso botão aqui para configurar. E é só isso a montagem. Bom, agora que você já viu, vamos continuando aqui, né? E aqui, gente, são os recursos usados, né? O ESP32 LoRa, o dashboard, né, do A9, um botãozinho, um resistor, protoboard e os jumpers, tá? A montagem é extremamente simples, né? A montagem bem fácil de fazer. Bom, aquele recado, né? Você clica aqui no meu blog e tem onde eu compro meus componentes, tudo aqui, né? Também tem o Seja Membro. Você clica lá, você consegue ser membro. Aqui, ó, o Seja Membro. Se você tiver assistindo no computador, vai aparecer esse botão. E se você tiver no smartphone, vai aparecer o Seja Membro aqui embaixo. E aí é o seguinte, né? Nem agora, eu vou soltar um vídeo aqui no Clube de Membros, eu vou soltar um vídeo sobre transmissão LoRa multi-client com prioridade. Por quê? Porque você pode ter sensores que você precisa mandar muito rapidamente. E aí você não pode esperar aquele tempo de pooling. Então, eu vou soltar. Além de ser multi-client, ainda tem prioridade. Você pode pôr prioridade para alguns devices, tá? Então não perca lá no Clube de Membros que eu vou soltar esse vídeo de LoRa, tá? Vamos lá. Aqui, gente, deixa eu falar. Como eu estou falando de GPRS, olha só. Eu estive em Florianópolis e aí eu quero fazer um agradecimento, né, a esse pessoal aqui, ó, tá eu aqui tá minha esposa e os outros são engenheiros da Casan, né? A Casan é Companhia Catarinense de Águas e Saneamento. Aqui um agradecimento especial ao Ezequiel, ao Giulio, o Edgar, a Márcia e o Gustavo, tá? Eles muito gentilmente me receberam. Eles me receberam lá na unidade de recuperação ambiental e eles me mostraram o trabalho, um trabalho muito grande, um projeto muito grande que eles desenvolveram ali na Casan, né, para o monitoramento e operação dos sistemas, tá? Então, eles são da área de telemetria, internet das coisas, né?
E eu gostei muito, eu aprendi bastante vendo um projeto grande operando. E o que eu fiquei mais feliz, porque o meu sentimento assim, foi que eles estão utilizando a internet das coisas para o bem, sabe? Para o monitoramento, vamos dizer, para a recuperação ambiental, tratamento de água. Então, assim, eu fiquei muito feliz porque, gente, faz uns 8 anos que eu passo férias em Florianópolis, né? Não foi consecutivo, mas muitos desses anos aí foi consecutivo e eu tenho Santa Catarina, Florianópolis no meu coração, isso eu tenho, né? E eu fiquei feliz de ver o pessoal da Casan trabalhando dessa maneira aí, com afinco, e eu vou mostrar aqui um pouco do projeto que eles têm aqui. Só para dar alguns números, tá? Ó, essa Superintendência Regional Metropolitana, ó, que pega Grande Florianópolis e proximidades, eles têm um sistema com 430 telas. Eu tenho, ó, eles inclusive liberaram para mim algumas telas aqui para vocês verem. Então tem telas com gráfico, com o esquema dos motores. Eles têm motores de mais de 120 amperes cada um, controlado por esses dispositivos GPRS. Por que eu estou falando? Eu resolvi colocar nesse vídeo aqui a Casan um case de uma coisa real, e eu vou começar a mostrar. Eu vou mostrar, vez por outra, alguns exemplos de aplicação real, tá? Aplicações reais mesmo. E até eu passei por Curitiba e acabei conhecendo um seguidor lá que também é da companhia de saneamento lá do Paraná, né? Então, eu achei muito bacana, assim, o quanto como tem engenheiro. Gente, com certeza deve ter por baixo uns 30 mil engenheiros me seguindo. É muita gente. Eu já estou chegando aí a 50 mil seguidores só no YouTube, mas eu tenho muito mais que isso no meu blog, tá? Então, olha só, só nessa região aqui eles têm para monitorar 430 telas, 9.770 endpoints. Só para vocês terem ideia, gente, isso aqui é um endpoint, tá? Isso aqui. Então, isso daqui é um inversor de motores enormes. Isso daqui é um armário, tá? Eles têm painéis de controle lá. Então, isso aqui é foto que eu mesmo tirei lá na unidade de recuperação ambiental, que fica ali no beira-mar, lá em Florianópolis. E é um trabalho bonito. Por quê? Porque eles, em vez da água ser jogada ali, aquela água que a gente sabe que ela tem contaminação, que é jogado próximo da praia ali, então o que acontece? Eles estão tratando essa água, retirando resíduos sólidos dali, limpando essa água para que essa água seja encaminhada ao mar, né? Pois eles estavam me explicando que o correto até seria mandar os emissários, né, mandar aquilo por baixo, mas aí que seria o ideal. Mas eles já estão fazendo esse trabalho de limpar essa água para essa água ser jogada no mar, não ser jogada de qualquer maneira poluída, né? Então eu fiquei muito feliz porque essa preocupação ambiental eu tive em Florianópolis, porque todo mundo que conhece Florianópolis sabe que a gente não pode estragar aquele negócio, né? Que é lindo demais. Floripa é lindo demais, né? E aí, 239 usuários, né, acessam essas telas aí, esse sistema, tá? Então aqui não vou entrar em detalhe, mas olha, cada pontinho desse aqui é um endpoint, eles conseguem ligar, eles conseguem desligar dispositivos, eles fazem leitura de vazão, eles fazem leituras, diversas leituras eles fazem, e tudo isso ainda guardado em banco de dados, tá? Depois eles guardam isso por um determinado tempo. Então tudo isso aqui sendo monitorado. Confesso que talvez foi a primeira vez que eu vi o sistema assim, de internet das coisas, né? de monitoramento, assim de perto, porque não é fácil, porque as empresas não costumam abrir. Sempre tem um segredo, sempre tem, né, uma coisa assim que às vezes eles não expõem, né? Mas ali, o pessoal ali da Casan foi muito gentil e me receberam ali. Eu almocei com eles, olha, eu passei ali um dia muito bacana, e a gente ficar conversando do que a gente gosta também é muito bom, né? Bom, o Júlio, ele me mandou o folheto escaneado
em que explica bastante sobre o projeto, né? Inclusive com mapa. Porque assim, na frente da cidade, existe ali naquela praia que fica, que eles chamam de Beira-Mar, né? Tem a Avenida Beira-Mar lá, e tem um shopping lá, tudo. E ali eles têm a unidade de recuperação ambiental. E eu vi realmente a quantidade de resíduos sólidos que eles conseguem retirar dessa água que iria para o mar, né? Mas que não vai porque eles limpam esse resíduo sólido, eles retiram muita, inclusive tratamento com luz ultravioleta, sabe, para matar micro-organismos. Então, assim, foi um trabalho assim que eu não conhecia, eu não tinha ideia de que era uma coisa assim tão forte ali. E eu fiquei muito feliz, porque você vê que existe sim, que o poder público, às vezes a gente fica assim, né, preocupado, se é que eles estão fazendo, não estão fazendo, e ali eles estão fazendo, eles estão realmente querendo recuperar aquela área da cidade que já sofreu ao longo do tempo, né? Lógico que a ilha tem praias maravilhosas, mas é lógico, ali na frente da cidade eles também têm que cuidar, e eles estão fazendo isso agora, né? Então aqui tem detalhes, ó, né? Isso aqui tem detalhes sobre o projeto, o mapa, visto de cima, a estrutura do projeto toda. É um trabalho muito bonito mesmo. Eu acho que a Casan tá de parabéns e ainda automatizou tudo isso. O tempo de resposta quando acontece um problema numa estação é muito mais rápido. Então, sabe, as explicações assim que eles me deram, eu fiquei bastante feliz de saber que isso está sendo implementado, né? Não só a parte de IoT, que é o que a gente mais enxerga, a gente da tecnologia, mas também a parte ambiental, que é um trabalho assim que com certeza já está trazendo. Eu entrei no site da Casan e a redução de coliformes fecais na região ali da beira-mar, já houve uma redução considerável desses micro-organismos, né? Então, realmente, né, é uma coisa que deixa a gente feliz. Bom, voltando aqui para o nosso A9G, eu tenho aqui o pinout dele, tá certo? Esse vídeo, na verdade, o meu foco é o uso dele. Para entrar em detalhe no pinout, aí eu tenho que fazer um outro vídeo, né? Que tem muita coisa para falar sobre esse carinha aqui. Bom, o nosso querido ESP32 LoRa, né? Que eu estou mostrando aqui. Gente, vale atentar que existe o V2, né? Tem a versão 1 e tem a versão 2. Quase não tem diferença, mas tem algumas mudançazinhas na pinagem, tá? Então você só tem que observar isso. A montagem, gente, a montagem é de uma simplicidade total. Eu só coloquei aqui um botãozinho com um pull down, né, um resistor em pull down, só isso daí. E o módulo, você observa o seguinte, só tem o GND em comum e TX-RX, acabou, ó. TX-RX, é só isso mesmo. Por quê? Porque tá tudo pronto aqui nesse módulo, né? É diferente se eu tivesse o GPS separado, tal. Aqui não, eu tenho tudo, GPS e GPRS. Lógico, você tem que ter um chip SIM para você colocar nesse módulo. Na parte de baixo dele tem o chip SIM, tá certo? Então, vamos lá. Gente, bibliotecas necessárias são essas aqui, ó, coloquei o endereço aqui. Você precisa dessas libs, que foi que eu usei aqui no projeto, tá? Bom, vamos aí então ao código fonte, certo? E fluxograma, né? Então aqui tem o fluxo do setup e do loop, tá? O setup e o loop. E aí acontece o seguinte, gente, o setup é onde eu testo aquele botão para eu saber se eu vou iniciar o GPS, né? Então vamos lá, início do setup, inicializa a comunicação serial com o módulo GPRS. E eu tenho que dar um init no debug lá também, né? Inicialização do display e configuração dos pinos, bem simplesinho. Se o botão estiver pressionado, aí eu faço, eu venho para cá e configuro e inicio o GPS e limpo as mensagens recebidas do módulo, certo?
Então é simples assim, né? Se não, eu só limpo a mensagem do módulo. Então eu só verifico isso, né? E aqui é a parte do fluxo de loop. Então eu fico o tempo todo verificando se eu estou recebendo mensagem do GPRS. Ah, tem uma mensagem disponível? Sim, efetuo a leitura da mensagem, eu obtenho os dados de GPS e aí eu verifico lá, os dados são válidos? Se sim, eu formato os dados a serem exibidos. Se não, aí eu tenho indicação de dados inválidos, né? Aí depois eu obtenho o horário. Se os dados são válidos, se sim, eu ajusto o horário UTC-3, né? Formato os dados a serem exibidos, exibe as mensagens no display e na serial, que é para você poder te ajudar também a debugar, né? E se não, eu pego a indicação de dados inválidos e exibo também as mensagens no display e na serial, né? Sempre é bom você trabalhar bastante com a interface do usuário, né? Para sempre ir explicando para ele. Então vamos lá, código-fonte. Bom, código-fonte, né? Os includes obrigatórios, TIM GPS, hardware serial e o display LoRa, .h, sempre preciso dele. Cria um objeto aqui, A9G, né? Que vai ser o meu modem, né? A porta para o meu modem aqui, né? E o Tiny não, é Tiny, né, que fala. GPS Plus, né? Então eu criei esse objeto, GPS, e eu uso RxTX, né? É bem simples você lidar com comunicação serial, né? Eu coloquei RX, pino 23 e TX 22, né? O botão de configurar o modem eu coloquei no 37, certo? E criei um objeto aqui do display, tá certo? Bem simples, né? Aí eu tenho aquelas variáveis de tempo, que eu pego os tempos, né? Para eu saber se deu o tempo suficiente lá, prev meals e update meals, né? Esse daqui é uma flag, onde eu tenho, onde eu verifico se foi atualizado, né? E a assinatura das funções, né? Em C, vocês sabem que é ou a assinatura ou o protótipo das funções, né? Display info, apply time zone e pego o mês, né? Porque o mês, como o mês varia, né? Você tem 30, 31, né? Então você tem essas situações de variação. Bom, aqui fazendo um pareamento aqui com o fluxograma, então bastante simples, né? Olha lá, vermelhinho, ó, inicializo comunicação serial com módulo, serial begin, display begin, né? Quem acompanha meu canal já está meio acostumado com essas funções, né? Seta pino, né? Eu dou um pin mode aqui, estou dizendo que o cara é um input, né? Porque eu estou apertando o botãozinho e faço um print message aqui, certo? Quando eu ponho essa variável true aqui, é que ele apaga tudo, né? Bom, vamos lá. Aqui, ó, aguardo 5 segundos, Se o botão estiver pressionado nesse tempo, né, daí ele entra no if aqui. Então, aí nesse caso do botão estar pressionado, ele vai chamar essa função A9 config, né, e depois sai fora. E aqui ignora as mensagens iniciais, que está aqui no fluxo também, né? Então, é bastante simples, né? Ó, você vê por cor, né? Configura, limpa as mensagens recebidas, verdinho ali, né? Tá certo? Eu fiz assim para deixar bastante... Opa, peraí, aqui. Para ficar bastante didático. Aí o loop fica bastante simples, porque na verdade eu tenho essas funções aqui, né? Então, enquanto eu estou verificando lá, tem alguma coisa disponível para eu ler? Ah, tá, se tem, né? Porque se daí o retorno da função for maior que zero, porque tem algo para eu ler. Aí ele entra na função do GPS.encode, e já chamando o método read naquele objeto A9G que nós criamos, né? E aí, o que ele faz, né? Ele pega lá e dá display. Vocês verificam aqui o seguinte, veja como que isso daqui é alto nível, né? É C++? Mas é
alto nível. Então você está chamando objetos prontos que já fazem um monte de coisa, você não precisa esquentar sua cabeça, entendeu? Então essa que é a ideia, né? Essa que é a ideia por trás do Arduino, do C do Arduino, da IDE, do framework da IDE. Você ter muita lib pronta, você ter objetos prontos e você vai usando isso daí, né? Porque não é fácil, viu, gente? Se você tiver que pegar e ler datasheet de tudo quanto é chip e tal, você vai demorar bastante para fazer seu protótipo. E no mundo Arduino, e eu digo até uma coisa, hoje quando o cara lançar um sensor, é muito mais provável que ele implemente primeiro para Arduino do que para as outras linguagens, entendeu? Primeiro ele vai implementar para Arduino. Isso aí quase todos os fabricantes estão ficando assim, eles implementam para Arduino e depois que aparece para os outros aí, entendeu? Display Info, né? O que faz essa função? Exibe dados no GPS. E aí, lógico, eu preciso, ó, desses arrays. Aí tem um detalhe, né, gente? Importante isso, né? String é diferente de array de char, tá? Pois uma hora a gente tem que entrar nos tópicos básicos, porque eu sei que muitas vezes os seguidores, eu descobri isso por pesquisa, a maior parte dos seguidores não é exatamente fluente em C ou C++. Então a gente tem que falar essas coisas. Então isso aqui é um array de char e eu verifico aqui, ó, se os dados do GPS são válidos, né? Se for, né, então você está vendo esse sprintf aqui? A gente está trabalhando com array de char e esse sprintf é uma função muito usada em linguagem C pura, porque ela permite você usar esses percent aqui no meio da string, onde você define, por exemplo, casa decimal. No caso aqui eu estou querendo 6 casas decimais, por quê? Porque a minha posição de latitude e longitude, ela tem precisão, porque você está dando posição geográfica mesmo, né? A posição de GPS. E se não, caso o endereço esteja inválido, também, como a gente está lidando com array de char, então tem gente que não está acostumado, mas é strcpy, é strcopy, é um mnemônico de string copy. E ele joga esse invalid para dentro de location. Location suportaria teoricamente até 30 caracteres, né? Então, mas um dia eu vou falar aí a diferença de string, array de char e tal. Bom, verificando aqui, aqui, né? Continuando no display info, né? Verificamos se os dados de data e tempo são válidos. Então, veja que é uma condição E, né? Então, as duas condições têm que ser verdadeiras para eu entrar aqui. Porque se não for verdadeiro, eu já preciso avisar esse caboclo aqui que o negócio não está inválido, né? Tá certo? Então, se tiver válido, beleza, eu crio essas variáveis aqui, né? É interessante ser, né? Outro dia eu estava estudando Go, né, linguagem Go, Golang, e em Go tem esse recurso também. Você cria um inteiro de 8 bits, um inteiro de 16, um inteiro de 32, de 64. Então você tem muita flexibilidade com a linguagem, né, na criação de tipos, né. Eu gosto muito disso numa linguagem. E aqui eu simplesmente estou pegando os dados do GPS, da estrutura, né? Então eu tenho o método day, o mês, o ano, a hora, e vou jogando para a variável correspondente aqui. Simples assim, né? Depois eu ajusto o horário do TC3, né? Tempo universal coordenado, né? Isso que significa. E depois atribuímos os valores das variáveis, né? Então, de novo, aí eu faço sprintf, quer dizer, sprintf é uma função, se você não está acostumado, o pessoal de C é muito acostumado a usar isso aqui, e ele está colocando aqui em 2 casas decimais, dia, mês e ano, mas ele está jogando aonde? Na string date, no string não, vamos falar diferente aqui, eu estou jogando no array de char date, eu estou jogando no array de char time.
Entendeu isso? Porque eu estou lidando aqui com a RAID char. Por esse motivo que eu uso a função strcop, certo? É string copy, né? Em C, né? Porque em C, é verdade, em C não existe o tipo string, tá? C só trata com a RAID char, só foi quem começou com essa história de string, tipo string, né? Foi o C++, né? Aqui então a estrutura do fluxograma, né? E você vê que esse laranjinho aqui é no caso dos dados não ser válido, vai lá, né? Então fica fácil de entender, né? Código display info, né? Então aqui, ó, você vem lá, print message, a location, depois eu imprimo a string location aqui e date, time, né? Simples assim, né? E aqui, bom, não vou explicar dessa função, mas a única coisa que essa função faz aqui é ajustar o horário UTC, certo? Aqui, continuando, ó. E aqui, função auxiliar, né? Usada em Apply Time Zone, que obtém quantidade de dias. Também isso aqui, né? Por causa de dia de 28, 30, 31, 29, né? No mês, né? Só por isso. A9 config. A9 config aqui, ó. Onde que ele está, onde ele se encontra no fluxo, né? E aqui while, né? Então, verifica se o módulo está funcionando. Então, se index off ok, né? Quer dizer, porque o cara ele recebe um comando AT. Um dia eu preciso falar desses comandos reis, esse comando AT. Eu lembro que eu mexi muito nisso aí na época dos modems, né, das linhas de escadas e tal. E esse padrão ele continuou, né? Ele continuou, então eu já estou muito acostumado com esse padrão. Tem gente que não está acostumado, né? Mas funciona da seguinte maneira: você fica comunicando com o modem via string de comando. Você manda uma string com comando, o cara te devolve um valor, ok, né? Tal. Então, se tá ok, né? Eu dou um print message, né? Enviando AT, né? E aqui assim, se não receber o AT, então o que ele faz? Ele coloca lá, sem resposta. Se sem resposta, porque está acontecendo algum problema. Se não, resposta, ele imprime a resposta do cara. Depois ele imprime lá, módulo A9G, ok. É importante, sempre eu falo, né? Dar um feedback para o usuário, né? Por isso que eu gosto de display, né, gente? Display é um negócio tão bom. Eu gosto, adoro display, LCD, touch, adoro. Por isso que eu coloquei lá no clube de membros, eu coloquei lá aquelas funções de display touch, sabe? Porque é muito importante isso e muita gente vai direto em Nextion, né? E Nextion, gente, ele meio que engana, sabe? Ele não é tão fácil quanto parece. Então, porque tem aquela interfacezinha, ideia gráfica lá, todo mundo já fica feliz. Não estou falando mal do Nextion, né? Não é isso, não. Eu tenho Nextion aqui. Mas é que ele parece ser mais fácil, depois ali ele não é tão simples assim, né? Bom, aí configura e inicia o GPS, né? Então, habilita o GPS, exibe o erro, né? Inicia o GPS a partir do momento que o A9 nos enviará os dados, né? Então tudo isso daqui, AT mais GP, isso aqui, onde que eu descubro esses comandinhos aqui? Tem que pegar o datasheet do A9, certo? Não tem saída, né, gente? Tem que ler o diabo do datasheet. E aqui ele exibe ok ou então um erro, né? Então, se ele não conseguiu esse ok aqui, pô, é porque deu erro, né? Aconteceu alguma coisa. Então, erro ao receber ok, né? Aí ele põe a resposta aqui, não recebeu a resposta esperada. Aí a funçãozinha aqui, função que envia o comando para o módulo e aguarda um tempo de resposta. Por isso que o nome da função é send to A9G. Outro dia eu estava assistindo um vídeo, né, de um programador, estavam discutindo assim, pô, o que você acha? Faz as funções, escreve nome de função em português ou escreve nome de função em inglês? Eu prefiro, às vezes, escrever o nome da função em inglês, porque como já tudo está em inglês, agora, o comentário eu acho melhor, assim, como eu falo para o público do Brasil, né?
e em Portugal também, às vezes lá na África tem alguns países de língua portuguesa. Então esse pessoal que me assiste para a língua portuguesa, que eu estou falando em português, então não tem por que eu colocar comentário em inglês, né? Então aqui é o seguinte, envia o comando para o módulo, né? Então ele tem inclusive a 9G.println, quer dizer, porque é tudo por caractere, né? O comando que o modem recebe é tudo por caractere e aguarda a resposta do módulo, né? Então por isso que a gente declarou lá em cima update MILS, né? E essas variáveis de guardar tempo, prev MILS também. Quando eu ponho e-comercial, isso também é outro assunto que eu até estou pensando no meu curso, eu vou falar disso, né? A questão de ponteiro. Por que que eu passei o endereço de prev MILS? Porque eu pretendo mudar o prev MILS, eu pretendo que ele sofra mudança, prev MILS e update MILS, né? Então, geralmente é por isso. Então, você tem passagem de parâmetro por valor e passagem de parâmetro por referência. Então, quando usar passagem de parâmetro por valor e quando usar para referência, né? Por referência, né? Isso é um negócio importante, né? Inclusive em linguagem Go também é assim, né? Então é isso. Aí se a 9 estiver disponível, ele pega a resposta. Ó, tá vendo aqui? Asterisco, né? Por quê? Porque asterisco eu estou fazendo referência ao conteúdo. Eu estou jogando um conteúdo para o response, que é um ponteiro. Então, a parte do conteúdo, eu estou jogando um conteúdo do read string para lá, certo? Então, beleza? Gente, eu gosto de fazer eu gosto de fazer umas considerações sobre linguagem C, porque foi isso que eu descobri, né? Inclusive eu conversei, eu estive em Florianópolis, eu estive em Curitiba e lá conversei com vários seguidores, foi muito legal aquele café que eu fiz lá, né? E a gente percebe isso, né? Que a gente não pode subentender que a pessoa está acostumada ali, né? Com aquele dia a dia da linguagem. Então, eu pretendo fazer vídeo assim, vamos falar sobre ponteiro, vamos falar, por exemplo, eu vou soltar no clube de membros falando sobre maps, o que é maps em linguagem C++ e o que é template em linguagem C++. Você pega códigos fontes aí em C++ que tem, às vezes tem lib que usa muito maps, que usa template, e se você pega aí é uma notação que não é muito comum de você encontrar aí no mundo Arduino, mas aparece. Então é sempre bom você estar antenado aí, eu quero te dar esse conteúdo. Eu vou subir agora esse vídeo lá no clube de membros, o maps e o template. Vou falar o que é isso, né? Os usuários que programam em C++, eles vão, muitas vezes não estão acostumados a usar, tá? Mas, gente, obrigado pelo apoio e até o próximo vídeo.